Fala galera, vamos aprofundar um pouquinho agora o conceito de desenvolvimento sustentável. Com a nossa primeira aula a gente já tem uma base bem boa, a gente já tem um plano de fundo bem bacana do que é o desenvolvimento sustentável, mas a princípio, assim, a maneira mais vulgar que a gente tem de perceber o desenvolvimento sustentável é do ponto de vista ambiental. Certo? Muita gente fala que desenvolvimento sustentável, uso de combustíveis de combustíveis não fósseis, de energia renovável e ponto final. Não. Como o desenvolvimento de uma nação, ela não se dá, o que a gente chama na administração de um monovetor, ou seja, não é só um aspecto que significa o desenvolvimento de uma nação, a gente também não pode perceber o desenvolvimento sustentável como uma percepção de monovetor somente ambiental. Então a primeira coisa que tem que entrar na sua cabeça é que aquela relação do uso dos recursos sem proibir, sem inibir que as gerações futuras não possam fazer uso dos recursos para satisfação das suas necessidades, ela vem de três componentes. A saber, ambiental, econômico e sociopolítico ou social. Ou seja, o desenvolvimento ambiental, o desenvolvimento sustentável, ele se dá sobre três pilares. O pilar ambiental, o pilar sociopolítico ou social e o pilar econômico, certo? E aí a gente faz esse diagrama de Venn para que a gente possa perceber algumas relações. Se o meu desenvolvimento for ambiental e econômico, eu tenho um desenvolvimento viável. Se for social e ambiental, eu tenho suportável. Se for social, político e econômico, eu tenho equitativo. Mas eu somente terei um desenvolvimento sustentável, perceba, na intersecção desses três tipos de desenvolvimento, do componente ambiental, do componente sociopolítico e do componente econômico. Então vamos lá para perceber quais são as atitudes que eu devo ter em cada um dos componentes para efetivamente eu ter um desenvolvimento sustentável. Ambiental talvez seja o mais fácil deles. Primeiro, manutenção dos ecossistemas e a manutenção também da capacidade de uma boa relação do ambiente natural. O que significa dizer que eu não proíba, que eu não iniba a natureza do seu natural desenvolvimento, da sua natural evolução das espécies e que eu não tenha, devido à construção talvez de alguma empresa ou de alguma indústria, eu vá acabar com determinada espécie por causa disso. Então a manutenção dos ecossistemas e a manutenção da capacidade de produção, entre aspas, a gente prefere a palavra evolução aqui, do ambiente natural, e aí sim o uso das energias renováveis. Certo? Aqui a gente costuma dizer que o desenvolvimento sustentável prevê a falência dos combustíveis fósseis, prevê a falência dos combustíveis que não só emitam um alto grau de poluição, mas também eles acabem devastando e destruindo o nosso bem-estar ambiental, nesse caso. Perfeito? Então, o aspecto ambiental é o mais tranquilo, é a nossa relação com a natureza. Perfeito. Econômica. Garantia da exploração sustentável. Exploração não somente do ambiente, mas também do colaborador, ou seja, relações trabalhistas mais equilibradas. Relações de cliente e organização mais equilibradas, certo? Então, essa também é uma percepção muito importante, a sustentabilidade das relações. E um nível ótimo de poluição. O que é um nível ótimo de poluição? Um nível alto? Não, um nível que vá poluir, mas ao mesmo momento, no outro lado, eu consiga inibir essa poluição. Muitas empresas fazem o que a gente chama de mitigação, certo? Da poluição. De um lado poluem e do outro tentam minimizar
esses riscos, minimizar esses impactos da poluição. Muitas organizações fazem o que a gente chama de posturas além muro, de programas além muro. O que é uma postura, um programa além muro? Nas redondezas da indústria, elas acabam fazendo políticas sociais, acabam construindo escolas ou algo do gênero para devolver, de uma certa forma, o impacto que elas geraram naquela comunidade, certo? Para devolver de maneira positiva o impacto negativo que eles geraram naquela sociedade. Então, isso é uma postura relacionada ao desenvolvimento sustentável do ponto de vista econômico. Perfeito? Maravilha. E sociopolítico? A sociopolítica aqui está basicamente relacionada aos direitos de mulheres e minorias, certo? E do IDH. Importante que o Índice de Desenvolvimento Humano, pessoal, ele não mede somente a riqueza, certo? De um tempo para cá, a percepção do PIB, como Produto Interno Bruto, como a melhor medição de uma nação, ela foi caindo em desuso, certo? Obviamente o PIB, quando a gente fala de uma estrutura econômica de um estado, é muito importante, porém, o IDH entra com muita força aqui, porque o IDH mede não somente a riqueza, como também a educação e expectativa de vida da população, certo? Dá uma percepção muito mais sustentável daquela instituição. Porque ser a organização, ser o Estado, ser o país mais rico, significa ser o melhor país? Aí eu coloco a expressão melhor num termo bem subjetivo? Não significa de forma alguma. Agora, se eu vou medir a riqueza, a educação, a expectativa de vida daquela população, eu tenho uma percepção mais equitativa e principalmente mais sustentável desses 3 pontos de vista. Certo? Maravilha. Então, o que você precisa aguardar dessa nossa aula? Que a sustentabilidade e a percepção de desenvolvimento sustentável, esse modelo global preocupado com a nossa relação com o meio ambiente, ele não se dá somente no pilar ambiental. Ele não se dá somente num vetor de desenvolvimento. Ele se dá em 3 principais vetores: ambiental, econômico e sociopolítico ou social. Maravilha, gente? Essa é uma segunda pegadinha bem comum quando a gente fala de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável também se preocupa com o lado ambiental. Também, não somente, certo? Cuidado com esse tipo de pegadinha. Maravilha, gente? Grande abraço, professor Marco Ferrari. Continue com a gente. Até mais. Tchau, tchau.